Começou, que maravilha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o nosso podcast Família Investcast. E olha, que jornada, hein? Já estamos caminhando para o 5º episódio, Nilson. Mas para quem o pessoal está chegando agora, quem que é você? Vamos se apresentar antes, porque aqui está nos acompanhando, às vezes está vendo podcast, né? Quem que é você, Nilson? Bom, eu sou o Nilson Dias, fundador aqui da Família Investidora, e a gente está, nesse momento, contra a manada. Contra a manada. Eu sou Thiago Bernardes, muito prazer ter você conosco. Você que está acompanhando a gente nos podcasts, nessa série especial Contra a Manada. Já são 4 episódios que nós estamos falando da mentalidade, do comportamento, da decisão, que é você agir contra a manada, Nilson. E é com muito prazer que a gente tem você aqui para mais um episódio. Por que, Nilson, que temos um episódio? Porque nós fizemos 4 episódios anteriores e surgiu muitas perguntas, tanto nos comentários do vídeo do YouTube, quanto nos cortes que saíram nas nossas redes sociais. Eu fiz questão de fazer um episódio extra, um episódio que nós pudemos coletar essas dúvidas e trazer para você. Eu acho que esse último episódio da série Contra a Manada vai ilustrar e vai fazer como se fosse um catadão das principais dúvidas, perguntas que surgiu ao longo dessa nossa série. Nós ficamos aí mais de 3, 4 horas falando sobre isso. E eu acho que quando você fala contra a manada, soa contra-intuitivo, gera incômodo. As pessoas ficam se sentindo incomodadas ou até às vezes não aceitam. E na verdade né? As pessoas que se destacam hoje em dia, elas pensam contra a manada. Então, trouxe pra gente aqui as perguntas e respostas que eu vou te propor a responder. As perguntas que mais surgiram para você responder elas neste podcast. Manda ver. Antes de a gente começar, tem alguma sugestão aí? Quer que eu passe as mais leves ou as mais pesadas? A sugestão é, quem ainda não se inscreveu no episódio na nossa série gratuita Contra a Manada, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que a gente tem o link para se inscrever. Quem já está inscrito, garanta também que você está no grupo de WhatsApp do evento, tá? Então, deixa eu complementar essa seu merchan. Eu vou aproveitar então para fazer um convite formal completo, né? Nos dias 2, 3, 4 e 7 de abril, vem a série Contra a Manada. É uma série de aulas que vai te mostrar o caminho para se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. O link para você acessar essa série e se inscrever é gratuito, tá? Não paga nada, está nos comentários aqui na descrição, na verdade, e nos comentários fixado. Então corre lá e se inscreve, vai ser online e gratuito. É uma extensão desse nosso podcast, né? Você quer aprender algo profundo, um passo a passo, você vai ter ali. E eu não vou te esconder, se você depois da Contra a Manada, você pode depois entrar para o nosso curso Família Investidora. Então já faço o convite aí, nossos patrocinadores aí, que já estamos juntos aí. Este canal é patrocinado por nós mesmos. Por nós mesmos. Então, se você não se inscreveu, descrição, comentário ou no QR Code que está aqui na tela aparecendo, seja bem-vindo à série Contra a Manada, que vai ser muito legal. Nilson, começando com tudo, quero começar com uma pergunta pesada para levantar polêmica, para elevar a energia, cara. Falamos muito sobre comportamento. E esses comportamentos às vezes não são mostrados ou são vinculados porque geram o incômodo. E aí eu quero falar sobre os gurus de finanças, as pessoas que propagam aquela forma de investimento convencional, atrelada à economia brasileira. E eu quero te propor aí uma pergunta que os comentários nos disseram que mas o fulano não fala disso, ou o ciclano está começando a falar disso. Por que os gurus financeiros evitam falar sobre ETFs? Primeiro porque é uma novidade, entre aspas, faz pouco mais de 4 anos que os ETFs estão, digamos assim, acessíveis e com a própria B3 fazendo bastante material sobre isso, com site próprio e tudo mais, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto é que eles construíram a carreira deles ensinando você a investir em fundos imobiliários, que também é uma classe de ativo nova aí, que tem no máximo 20 anos, e te ensinando a investir em ações de dividendos. Então, os ETFs, além de serem novos, o investimento em índice, que foi a proposta do John Bogle em 1976, e ele também foi ridicularizado, e as pessoas não botavam fé no investimento em índice naquela época, né? Assim como hoje
por conta da lavagem cerebral, muita gente, quando dá de cara com esse conceito do ETF, do investimento passivo, ele fica num estado de negação, ele fica num estado de ridicularização, né? Muitas vezes fazem críticas vazias, superficiais, porque não tem argumento. Primeiro, porque não estudaram, né? Segundo, porque desconhecem, né? Para você falar de algo, para você refutar algo, você tem que ter muito embasamento, não basta ser um curioso, tá? E boa parte desses gurus, eles não têm o conhecimento aprofundado para refutar o ETF. E aqueles que mergulham e estudam o ETF, eles acabam dando o braço a torcer num corte ou outro, numa palavra ou outra, falando, não, realmente o ETF é o caminho, é o melhor investimento. Mas ele não muda o curso dele. No curso, continua ensinando a investir em ações de dividendos, em fundos imobiliários. Só que, se você vasculhar na internet, os maiores influenciadores têm material falando que realmente o ETF ele é o melhor caminho. Já está sendo ventilado, não com muita força, já está acontecendo, né? Sim, sim. Então reparem, vocês que estão ouvindo esse podcast ou assistindo, reparem que os principais gurus, os maiores, os big players desse mercado, estão começando a dar aquela puxadinha sobre ETF, já tem ETF no vocabulário dele, já está mais em evidência. E nós estamos aqui desde sempre falando sobre ETF. Por que será? Será que tá incômodo? Será que é bom? Então, resposta dada sobre o Nilson aí. E aí, quando a gente fala sobre ETF, as pessoas se questionam. Ah, mas aí é para minha situação atual? Quanto que eu tenho que investir? Porque as pessoas são acostumadas a receber as ofertas de investimento muito mais fácil, né? A caixinha do roxinho lá, um botão você está investindo, né? E a pergunta que eu te faço é, ETF são realmente para todo mundo? Todo mundo pode investir? Tem alguma limitação? Tem pessoas que não podem investir ou pessoas que podem investir? E a gente, então, assim, responde de forma geral para as pessoas poderem saber se são para elas ou não. ETF é para todo mundo, inclusive para menor de idade. As minhas filhas de 3 e 6 anos já têm ETF. ETF de Bitcoin, ETF passivo, ETF de mercado americano. Então, qualquer pessoa pode investir no ETF. A composição da sua carteira, essa sim vai variar se você é menor de idade, se você está na fase de acumulação, se você está numa fase de transição, que é aquela alguns anos antes da aposentadoria, ou se você já está em usufruto, que é a fase de viver de renda, né? Então, o ETF é para todo mundo, todas as idades, o que muda é a composição da sua carteira. Olha aí, ó, você que então que está assistindo esse podcast, pode se incluir no bolo. Não tem limite de idade, não tem... Inclusive zero anos, já tem o CPF, já pode começar. Então não. E você que já está mais avançado, tem a condição de investir em ETF. Fica tranquilo que é para você também. Mas eu quero aprofundar na polêmica. Sim, vamos lá. Aqui é pergunta e resposta, Nilson. E você sabe que as perguntas polêmicas geram corte, né? Então vou aproveitar aqui a oportunidade. Qual o maior mito sobre ETFs que precisa ser desmascarado urgentemente? Porque quando nós temos alguma coisa que é muito novo, gera-se as narrativas para tentar mascarar se é bom ou não. Isso acontece muito na política. Acontece muito em situações que o cenário tem que ser mascarado ou desmascarado, eles criam narrativa. Então, te refaço a pergunta agora para você poder responder. Qual é o maior mito sobre ETFs que precisa ser desmascarado urgentemente? Que o ETF tem um imposto muito alto e que isso inviabiliza o investimento em ETF. Essa é uma narrativa que vem sendo construída com muita desinformação por até grandes players, né? Enquanto que o imposto que incide sobre o ETF é exatamente a mesma alíquota que incide na venda de um fundo imobiliário, por exemplo, que incide na venda de um terreno, se você comprar um terreno e esperar ele se valorizar. Então, o imposto, por conta de todo o ruído que houve com a MP 1171, e depois virou o projeto de lei, depois foi aprovado, e aí ficou um ruído na comunicação, levando as pessoas a acreditarem que agora investimentos no exterior eles são inviáveis porque existe um imposto. Isso é um grande mito, uma grande falácia. Os ETFs eles chegam a render 3 a 4 vezes mais do que os investimentos brasileiros, e quando eu falo que rende 3 vezes mais, já é líquido, já é livre de impostos. Então, o seu ganho
com ETFs, mesmo pagando um imposto de 15%, ele é superior a fundos imobiliários, ações de dividendos, renda fixa brasileira. Você pode investir tranquilo. E dentro do nosso curso a gente te ensina como que você tem que declarar, aonde que você encontra as informações para você fazer a declaração do imposto de renda, ou como que você encaminha isso para o seu contador, para que ele possa fazer para você. Tem tudo detalhado no curso da Família Investidora. Olha que maravilha. Então, passo a passo está disponível para você que quer dar um passo além. E complemento a pergunta, né? A gente teve essa série Contra a Manada, então Contra a Manada foi fomentado muito aqui no nosso canal. E aí as pessoas já estão se vestindo a camisa, estão já se vendo contra a manada, só de ouvir um conteúdo, isso é muito legal, porque muitas frases, eu sou contra a manada, eu quero, inclusive a série que a gente vai fazer chama-se Contra a Manada, né? E tem uma pergunta para te fazer, como a mentalidade contra a manada, porque contra a manada é uma mentalidade, Sim. é pensar contra, né, intuitivo. Como a mentalidade contra a manada pode beneficiar especificamente os investidores que são de ETFs agora? Então, quando você se propõe a viver contra a manada, significa que você é o cowboy. Você está em cima do cavalo observando a boiada, entendeu? Então você está numa posição acima. O que significa isso? Que você é um arrogante? Que você é mais inteligente que os outros? Não, que você tem a paciência e o entendimento de que o longo prazo ele constrói rentabilidade em cima da média. O que isso significa? Que se você ficar na média, você já vai estar muito acima da média. Exatamente o que John Bogle provou academicamente em 1976, criando o primeiro fundo de índice. Então, enquanto a manada fica correndo atrás de comprar Bitcoin na alta, fica correndo atrás de comprar a ação da modinha que acabou de subir muito na alta, fica comprando aquela empresa que caiu muito, que tem um burburinho ali de que ela vai voltar a crescer e tudo mais, você compra todas as empresas quietinho todo mês e no final das contas o teu retorno ele é melhor do que 92% da boiada que está ali, um chifrando o outro, um tentando tirar vantagem em cima do outro no mercado especulativo. Então, quando você é contra a manada, você tem que entender que você é o cowboy que tem a visão no horizonte, você não está ali mergulhado na merda, né? Porque onde a boiada está ali, um pisando no cocô do outro, um chifrando o outro, você não precisa disso. Você pode ficar acima disso simplesmente por você investir em índice e investir em fatores, né? Os fatores são filtros que eles vão determinar se uma ação pode estar ou não dentro daquele ETF. Então, existem fatores que vão excluir empresas que estão caras demais ou empresas que são ruins. E aí o seu ETF não vai ter empresas muito caras ou empresas ruins, por exemplo. Grande resposta, hein? Se você está acompanhando isso, vê se você comenta aí, porque as perguntas estão sendo respondidas. Eu só esqueci de colocar aqui, as pessoas perguntaram. Mas já quero continuar. Quando a gente vem com uma proposta no mercado, Nilson, se aposente 15 anos mais cedo, com uma renda 3 vezes maior, as pessoas elas se incomodam. Sim. É uma proposta que gera incômodo. E eu faço para você a pergunta, repasso para você a pergunta, é realmente possível se aposentar 15 anos mais cedo investindo em ETFs? Ou apenas é uma fantasia financeira? Porque comentaram, é impossível, esse cara tá errado. Responde para mim, é possível? Faz uma explanação, se possível, lúdica, para as pessoas entenderem que é possível se aposentar pelo menos, ou no mínimo, 15 anos mais cedo. Eu acredito que só com ETFs você consegue se aposentar 15 anos mais cedo, porque, primeiro, a Fundação Getúlio Vargas já mostrou em estudos que investimentos em dólar mais do que triplicam a sua rentabilidade no longo prazo. Né? Uma vez que a gente vê o real saindo da paridade 1 para 1 na década de 90 para hoje 1 para 5. Segundo ponto, a tranquilidade de você saber que você está investindo em algo que tem uma rentabilidade média de 18% até 25% ao ano. Rentabilidades essa que você só conseguiria em fundos imobiliários de papel ou fundos imobiliários que são muito arriscados e que acabam despencando 60%, 70%, 80%, né, como já aconteceu várias vezes aqui no Brasil, tá? Então, só o ETF ele consegue te dar uma rentabilidade média muito elevada, com a segurança de você estar diversificado no mundo inteiro, tá? E numa rapidez que nenhum outro fundo consegue. Se você olha o gráfico de fundo imobiliário contra ETF, você vai perceber que o ETF rende o dobro, às vezes o triplo
de um fundo imobiliário no mesmo período de 10 ou 15 anos. Isso significa que, num período menor, você conseguiria chegar na mesma meta que você chegaria com fundos imobiliários, ou que você vai chegar numa renda que seja o dobro ou o triplo do fundo imobiliário, se você utilizar o prazo completo, né? Imagina que você quer investir durante 20 anos. Com o ETF, na metade do caminho, ou seja, em 10 anos, você já vai ter a mesma rentabilidade do que o fundo imobiliário com 20 anos. Fundo imobiliário você vai levar o dobro do tempo, talvez o triplo do tempo, né? E se você quiser permanecer no investimento durante os 20 anos, lá no final a tua rentabilidade vai ser 3 vezes maior. Então você consegue se aposentar aos 45 anos de idade, por exemplo, consegue se aposentar aos 50 anos de idade, né? Tudo vai depender da sua capacidade de aporte e do quando você começou. Quanto mais cedo, melhor. Só que se você já está começando atrasado, isso não é problema. Pelo contrário, se você está começando atrasado a investir, mais importante ainda você escolher o ETF como instrumento para você queimar essa largada, né, e conseguir avançar mais rápido. Legal. E aí, quando a gente começa a fomentar as letrinhas ETF, as pessoas começam a procurar ETF. Sim. Até é recente, né, nos nossos eventos, a gente vê as pessoas falando, Erilson, o que funciona? Você começa a ser um guru de tirar dúvidas do qual é o melhor ETF. E eu aproveito a oportunidade para te revisar uma pergunta. Quais são os principais erros que os investidores em ETF cometem porque eles estão começando, os iniciantes em ETF, quais são os principais erros que eles cometem? Primeiro erro mais comum é comparar um ETF em dólar com um ETF em real. O cara pega o ETF VT, que rende em dólar 7, 8% ao ano, e compara com o Ibovespa. Se você quer comparar ETFs, tem que ser na mesma moeda. Então, o VT você compara com EWZ, que é o ETF do Brasil, mais semelhante ao Ibovespa possível em dólares. Se você quer comparar o VT com um fundo imobiliário, você tem que comparar o WRLD11, que é o World 11, que é o VT, com o seu fundo imobiliário favorito, seja o HGLG11 e tudo mais. Então, o primeiro erro é esse, o cara compara laranja com banana. Segundo erro principal é o cara olhar a rentabilidade dos últimos 10 anos e achar que o ETF que mais rendeu nos últimos 10 anos é o melhor ETF. Isso é um mito, tá? O cara vai olhar para trás, um ETF de semicondutores rendeu muito bem, um ETF da Nasdaq rendeu muito bem, mas ele está olhando 10 anos. Se você olhar de 2008 a 2016, praticamente, você vai ver... se você olhar de 1998 até 2016, um ETF da Nasdaq, você vai ver que você teria ficado no prejuízo aí quase 14 anos. Só que o cara olha de 2014 a 2024 e fala, nossa, ação de tecnologia arrebenta. Não é o caso. Quando acontece uma bolha, como foi a bolha dos anos 2000, que a Yahoo, American Online, Cisco, Nokia, todas essas empresas acabaram caindo muito, até surgir as empresas que vão substituir a matriz de tecnologia, né? Hoje a gente acha que é impossível a NVIDIA cair, que é impossível a Meta, a Facebook, Microsoft, né? Só que há 20 anos atrás a gente também achava impossível o Yahoo cair, outras empresas caírem. Então, quando você olha o rendimento passado e baseia nele a sua inteligência para comprar o ETF, você pode dar um tiro no pé e não saber o que você está fazendo, né? Então, para você comprar ETF, começa pelo simples, começa pelo VT, que é um ETF amplo, e vai estudando no meio do caminho. Quanto mais você estudar, mais você vai sentir vontade de entrar para o curso da Família Investidora, que já vai te entregar tudo mastigado, como que você escolhe ETF, quais tipos de ETF são mais rentáveis, né? Porque se você só olha a rentabilidade passada, isso aí é uma péssima forma de você escolher o ETF. Então chega de ficar perguntando, porque começa a colocar ETF no Google, começa a ser ranqueado algumas sugestões de ETF. Não quer dizer que as melhores sugestões. E aí começa aquela insegurança. Eu acho que um dos erros é o cara entrar na insegurança quando ele vê que o ETF é a segurança. Sim. Ou seja, ETF, beleza, vou pôr ETF lá, aí ele vê as siglas, começa a se ambientalizar com isso, aí vou VT, beleza, mas aí ele quer mais do que isso, porque ele já está acostumado. Ele quer ir para o Hash 11, que é um ETF de criptomoeda.
tem um monte de criptomoeda. Aí ele quer comprar o Hash 11 no topo histórico do Bitcoin, no momento que está tudo já elevado, uma vez que a gente sabe que as criptomoedas são cíclicas, né? Então, não é que é porque é ETF que é 100% seguro. Tem ETFs e ETFs, cuidado. E acaba aí tomando os erros de comprar qualquer ETF. Exatamente. Só porque tem a palavra ETF no início, né? Então isso é um grande erro para você não cometer que está ouvindo esse podcast. E aí começa-se uma outra pergunta que a mesma palavra que você conhece, ela te dá, às vezes, um medo, uma insegurança, porque não vê o guru falando como uma linha de frente. E eu te faço a pergunta, Nilson, como superar o medo e insegurança para começar a investir em ETF? Então, primeiramente se juntando a um grupo de pessoas que está remando o barco na mesma direção que você, né? Então, na família investidora, você tem ali mais de 1.000 pessoas que estão investindo em ETFs, que estão diariamente trocando informações no nosso grupo oficial no Telegram, que é um grupo exclusivo para os alunos, né, do curso Família Investidora, através do nosso aplicativo também, da Família Investidora, né? Porque lá você encontra todo o passo a passo para você descobrir qual é a melhor corretora para você. Existem várias corretoras. Tem corretora que é melhor para pessoa solteira, tem corretora que é melhor para pessoa que é casada, tem corretora que é melhor para pessoa que tem filhos, tem corretora que é melhor para pessoa que tem dificuldade com o inglês ou com aplicativos muito complexos, tem corretora que é melhor para aquele investidor que é mais avançado, né? Então, todas essas informações você consegue quando você faz parte de uma comunidade, né? E a família investidora, ela está aqui justamente para suprir essa necessidade de trazer informação de qualidade em primeira mão e oferecendo para você um canal para você tirar todas as suas dúvidas diariamente, imediatamente comigo ou com a nossa equipe. E aí eu começo, a gente tá falando sobre esse podcast que é para todo mundo, que ETF não tem limite, mas às vezes tem que falar de outra forma, você tem que responder a pessoa de outro jeito. E eu repasso para você a pergunta, porque para mim ela faz muito sentido. Às vezes a pessoa começa, ela não tinha o investimento, não sabia investir. Aí ela começa a investir, ela encontra a gente. Ela já fala, pô, ETF é legal. Mas depois ela para, ela falha. Agora, a conversa com você que começou a investir, comprou um ETF só, sei lá, aportou um ETF ao longo do tempo, sei lá, passou um ano, só comprou uma vez. É uma falha, né? E a pergunta que eu te faço é, por que as pessoas, né, elas falham ao tentar investir no mercado financeiro? Por conta de vieses cognitivos. A pessoa que compra o ETF uma vez só e para, ela pode estar sendo levada a uma autossabotagem por vários motivos. Por exemplo, o cara comprou um ETF de mercado americano a $400, tá? A cotação dele. Hoje ele está 500. Ele fala, eu não vou comprar de novo até o preço voltar para o preço que estava antes, porque está caro, né? Esse é um viés da ancoragem ou viés do controle, né? Então, esse é um dos pontos. Segundo ponto é, a pessoa está gastando mais do que recebe. Ela esqueceu que ela tem que se pagar primeiro. Recebeu o dinheiro, seja autônomo, seja assalariado, primeira coisa que você faz, mandar dinheiro para a corretora, e aí você vai viver com o resto do dinheiro. Se você recebeu 1.000, você vai mandar R$200 para a corretora e vai viver com aqueles 800, né? Porque senão, se você deixar para investir no final do mês, depois que você já pagou tudo, nunca vai sobrar. Concorda? Concordo plenamente. Então, comprar ETF uma só vez não é parâmetro para você se aposentar mais cedo, gente. Tá experimentando. E aí, nós já falamos em outros podcasts, né, que o importante é você fracionar a compra ao longo do ano. Se né? você comprar uma vez só, ainda corre o risco de você observar um prejuízo temporário grande, né? Imagina que você comprou um ETF num topo histórico. E aí você comprou uma vez só e a bolsa corrige ali uns 20% e tudo mais. Se você está comprando todo mês, você está comprando o ETF cada vez mais barato. Você não sente essa queda. Se você comprou o ETF uma vez só, vai mexer muito mais com o seu emocional ver um ETF que você comprou por 400, por exemplo, chegar a 350. Enquanto que se você está comprando ele caindo todo mês, não vai fazer diferença nenhuma para você. Pelo contrário, você vai ficar feliz de estar comprando aquele ativo de valor cada vez mais barato. Eu aproveito para te fazer uma outra pergunta sequencial a essa, porque faz muito sentido. Disciplina versus sorte.
O que realmente conta para ter sucesso nos investimentos? Sem dúvida, disciplina. Embora dois investidores que comecem a investir, eles vão ter resultados diferentes ao longo da sua vida, tá? O fator sorte, ele existe sim no mundo dos investimentos, tá? Mas o que te leva lá na frente a ter um resultado consistente, seguro, é a disciplina. Ou seja, comprar todo mês um ETF vai te colocar na frente de 92% das pessoas que tentam fazer timing de mercado. Comprar ação no momento de baixa e vender no momento de alta, né? Ficar fazendo giro de carteira. Essas pessoas, mesmo as profissionais, 92% delas perdem para um ETF amplo como o VOO, por exemplo. Tá? Então, disciplina sempre vai superar a sorte. E eu sigo aqui, eu até peguei uma colinha que eu estou me ajudando a não esquecer nenhuma pergunta. E quando a gente fala sobre, a gente até falou isso no nosso último evento, né? Aposentando em moeda forte. Esse foi o tema do nosso evento. A moeda forte, às vezes, pode parecer algo que a pessoa não conheça, ela nunca ouviu falar. Então, explica para as pessoas o que é uma moeda forte, o que é investimento em moeda forte. Moeda forte, ela é a reserva de valor do mundo. Ou seja, o dólar e o euro tentando pegar esse papel ali na segunda posição. Só para a gente entender a vantagem de você investir em moeda forte, em 1994, o botijão de gás custava R$5. Hoje em dia ele custa R$150. Foi um aumento assim de, 25, quase 30 vezes. O salário mínimo das pessoas não foi reajustado em 30 vezes. Agora, se você pega o poder de compra de um americano, né, o dólar também perde valor. Mas de 1994 para cá, o poder de compra do americano caiu muito menos do que de um brasileiro. Então, a inflação, ela é um câncer que corrói o poder de compra, principalmente das pessoas que vivem em países de moeda fraca, tá? O Brasil é um deles? O Brasil é um deles. O pessoal tem falado muito da moeda BRICS, ou 5R, né, que seria o real, o rublo, rúpia, renminbi e o rand, tá? Dos países que compõem ali o BRICS. E falando que uma vez que os BRICS se reunirem e usarem a mesma moeda de troca, que isso será o fim do dólar. Isso é uma narrativa totalmente falaciosa. O próprio mercado comum europeu já teve essa grande ideia há mais de 40 anos atrás e até hoje o euro não conseguiu desbancar o dólar. Que dirá países, digamos assim, tão economicamente fracos como Brasil, África do Sul, né, que são totalmente relevantes no mercado de capitais. Então essas narrativas elas acabam fazendo com que as pessoas não dolarizem a sua carteira, porque acredita que o dólar está caro, né? E o dólar não está caro. O dólar hoje reflete o que o mercado avalia que é o seu real valor. Então, se hoje o dólar está R$5, o dólar vale R$5. Ah, mas eu vou esperar voltar para R$3,80. Você vai esperar sentado, porque não chega de novo a R$3,80. O dólar não é o foguete do Elon Musk que dá ré, entendeu? Uma vez que ele alcança um determinado patamar e ele se firma ali, dificilmente ele retorna para uma cotação muito mais baixa. Tá? Então, quando você se aposenta em moeda forte, eu costumo dizer que é você viver no Brasil como gringo. O gringo, quando vem para cá, não está tudo barato, porque ele vai vai comer uma pizza, a pizza para ele custa $10. Né? Tem até um vídeo que eu vou pôr para você, pedir para ele colocar aqui, aquele vídeo que o gringo fez, acho que um gringo que fez um TikTok, ele entrou aqui, aí falou assim... Foi uma menina. Uma menina que fez, né, esse vídeo. Eu até dublei ela de sacanagem. Vou pôr nos comentários para você poder ver esse vídeo aí. Então, ela vai tomar o açaí, cara, o açaí é $1, né? Então, quando você... Imagina o seguinte, não são projeções minhas, são projeções da Credit Suisse e de outros analistas financeiros. 2043, 2044, ou seja, daqui a 20 anos, o dólar não tem nenhuma forma de escapar de uma cotação de pelo menos R$9 a R$10, tá? Então, você com $1, você tem R$10. Se você começou a investir hoje... Com dólar a 5, só o dólar já vai te garantir dobrar o seu capital. Fora a valorização das cotas dos ETFs, né? Que a gente tem uma expectativa aí de 8 a 11% ao ano em dólar. Quando a gente passa isso para real, é 18%, 22%, até 25% ao ano em reais em termos nominais. E eu começo, acho que eu vou resgatar um looping que nós abrimos em uma pergunta que eu te fiz.
e eu quero refazê-la agora, dar uma continuidade. O ETF tem 4 anos aqui, né, no Brasil, ele já é muito antigo em outros países, mas é muito novo. O que é novo, você pode ver aí, é moda agora, é moda do Bitcoin, é moda você investir em a Bolsa de Valores brasileira, porque antes não tinha tanta gente, agora com a pandemia começou a ter gente investindo, né, mais que triplicou o número de pessoas na Bolsa. O ETF é a solução para você se aposentar de forma antecipada ou é mais uma moda passageira? Não é uma moda passageira e eu te dou como exemplo os aposentados dos outros países. Você pensa no aposentado japonês, é aquele cara que está viajando o mundo tirando fotografia. Você pensa no aposentado americano, é aquele cara que conseguiu comprar um barco e ele viaja no seu barco. Você pensa no aposentado europeu, ele está viajando pela Europa tomando ali os melhores vinhos. Você pensa no aposentado brasileiro, ele está na praça jogando porrinha ou jogando dominó, porque ele não tem poder aquisitivo na sua fase de aposentado. Por quê? Porque ele não investiu em ETF. O aposentado americano investiu em ETF, investem desde 1970. Os japoneses investem em ETF desde 1970. Os europeus 54 anos aí. Os europeus investem desde 1970 em ETFs. Então, eles conseguiram se aposentar e ter uma aposentadoria que é aquela que todo mundo sonha, de poder viajar o mundo, de poder estragar os netos dando presente caro, de fazer tudo aquilo que o aposentado brasileiro não consegue fazer. Então, não é uma moda. O investimento em índice, ele é muito antigo. O John Bogle sintetizou isso em 1976 e trouxe ao mundo o primeiro investimento em índice. E a partir de então, é só alegria. Tanto que nesse ano de 2024, pela primeira vez na história do mercado de capitais, os fundos de investimento passivo, que são esses que o John Bogle criou, eles têm mais dinheiro investido neles do que os fundos de gestão ativa, que são aqueles fundos que escolhem ações. Isso é um marco histórico. Olha que maravilha. Então já tem aí mais de 50 anos. Você achando que é moda? O brasileiro é moda. Né? Deixa o brasileiro quieto aí no cantinho dele. Mas acho que a pessoa não está vendo, não pensa globalmente, que é o que nós defendemos aqui na Família Investidora. Não, Thiago, a gente está falando contra a manada. Exatamente. 90% de quem está assistindo a gente aqui vai ficar jogando dominó na praça porque não tem dinheiro nem para ir para Maragogi, nem para ir para uma praia dentro do Brasil, que dirá ir para fora do país. 90% vai ficar. Nilson, você está sendo elitista, está fazendo um comentário, não sei o quê. Não. Qualquer pessoa que começar aos 20 anos a investir em ETF vai ter um poder de compra de gringo na aposentadoria. Mas você pode deixar o cavalo passar selado e achar que essa oportunidade não é para você, ou você pode montar em cima do cavalo e entender que ETF não é uma moda. O ETF tem mais de 50 anos, ele veio para ficar e ele que garante essa autonomia que a gente vê dos idosos japoneses, europeus e americanos. Não quer dizer que você vai usufruir do dinheiro só quando você for velho, Thiago. Se você começar aos 20 anos de idade, aos 45 anos você está já aposentado. Se você começar aos 40, tudo bem, que você termine ali aos 60 anos. Já são 5 anos mais cedo do que você conseguiria com o INSS e com uma renda pelo menos 3 vezes maior, né? Então já aproveita o gancho e clica aqui nos comentários ou na descrição ou no QR Code que no dia 2, 3, 4 e 7 vai rolar o nosso evento, a série Contra a Manada. É uma série de aulas que vai te mostrar o caminho para se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. O link para você se inscrever está abaixo na descrição ou no QR Code que vai aparecer na sua tela aqui. Corre lá e se inscreve. E não quero parar a pergunta, não quero deixar nada esfriar, porque tem uma pergunta aqui que as pessoas vão fazer sempre quando a gente está passando por um período de crise, guerra e situações semelhantes. Como os investimentos ETF podem ser afetados por crises econômicas globais? Investir em ETF te protege de qualquer crise econômica. Por quê? Um ETF amplo como o VT, ele está investindo em 8 mil empresas em todos os blocos econômicos relevantes do mundo. Então ele está investindo na Europa, está investindo na Ásia, está investindo em mercados emergentes, está investindo nos Estados Unidos. As guerras hoje em dia elas são locais, né? Você tem ali conflitos da Ucrânia com a Rússia, você tem um conflito de Israel com a Palestina. Dificilmente você tem uma guerra mundial. Mesmo que tivesse uma guerra mundial, digamos assim, China contra Estados Unidos, por conta lá de Taiwan,
Com os ETFs, você não está apostando as suas fichas todas num país só ou numa moeda só. Ele vai diversificar, inclusive, as moedas que ele investe. Então, você pode comprar com segurança os ETFs durante uma guerra, durante uma crise. Siga comprando, porque assim você garante que você vai estar comprando o ETF no momento que ele está em baixa também. Isso é importante. Você não pode desanimar no momento de baixa. Você tem que comprar o ETF na baixa e na alta. Ele é de renda variável. O importante é você comprar todos os meses e focar no longo prazo e olhar na história que na Primeira, Segunda Guerra Mundial, quem investiu em renda variável ficou milionário. Que maravilha. E aí, como quem investiu saiu na frente, né? E ainda sobre o nosso principal objetivo deste podcast é fazer com que as perguntas sejam respondidas, mas os mitos também sejam desmistificados. E eu aproveito e te pergunto, qual que é o maior mito sobre investir em ETF? Uma coisa é erro, mas e o mito? Qual que é o maior mito em investir em ETF? O mito é que a rentabilidade é baixa e que o imposto vai corroer o seu rendimento. Isso é muito errado. Eu já fiz várias comparações. A gente tem no nosso canal do YouTube aqui vários vídeos que eu mostro que se você pegar os fundos imobiliários mais robustos do mercado, como HGLG11, MFRX11, todos esses perdem para ETFs muito feijão com arroz, como o VT ou o VO. Mesmo você pagando o imposto de 15% lá no final, quando você for usufruir. Segundo mito gigantesco sobre ETFs é que ETF não paga dividendos mensais. Sim, existem vários ETFs que vão te pagar dividendo todo mês. Existe ETF que paga dividendo bimestralmente, trimestralmente. Você tem que saber montar uma carteira de acordo com o seu objetivo. Se o teu objetivo é receber dividendo todo mês, você escolhe ETF que paga dividendo todo mês. Se o seu objetivo é crescer o seu patrimônio da forma mais rápida e segura possível, você vai comprar ETFs que acumulam os dividendos. Então, o pessoal ouve o galo cantar, não sabe onde, e aí começa a replicar desinformações aqui na internet. E as desinformações, estamos aqui para trazer para você nesse podcast as informações corretas. Não somos nós, eu sempre preciso falar, a gente só é um porta-voz, né? Isso aí. São pessoas maiores fora do Brasil que criou isso, gente. Já falamos sempre do John Bogle, é a pessoa que a gente segue, a pessoa que a gente acredita, as teorias que ele trouxe e nos deixou depois de muitos anos, os livros. Então a gente só é um porta-voz muito fiel sobre os ETFs, né? Sobre os índices. E quero seguir aqui a sequência das perguntas para a gente poder fechar, né, este podcast, mas falando sobre mentalidade, porque investir, como nós até falamos, é você gastar 2 minutos a 3 minutos por mês e investir, mas a mentalidade é mais importante, né, cara? Acho que tanto para emagrecer, tanto para trabalhar, para empreender, né? Passar períodos mais indigestos, a mentalidade é o que vai contar. Sim. E para investir não é diferente, né? Então, eu queria te perguntar, como a mentalidade contra a manada pode ser o segredo para se aposentar ou ter um sucesso financeiro? Investir em ETFs mensalmente, fechar seus olhos e ouvidos para toda a baboseira que o pessoal fala na internet, de que foco em dividendos é importante, de que fundos imobiliários devem estar na tua carteira de acumulação, de que pelo princípio de Markowitz você não pode ter só ETFs, né? Uma grande baboseira propagada aí pelo professor Mirra, que não entendeu que os próprios ETFs já possuem correlação inversa entre si, uma vez que eles têm mercados emergentes, mercados desenvolvidos, né? Estudos da JP Morgan mostram que quando você tem um percentual de países desenvolvidos, emergentes, Estados Unidos juntos, você já tem a correlação inversa necessária para que você mantenha uma rentabilidade, faça chuva, faça sol, independente se Estados Unidos está indo bem, independente se China está indo bem. Essa correlação já existe quando você compra um ETF amplo, né? Então, a gente tem pessoas grandes, né, como o professor, falando esse tipo de coisa, mostrando, né, que é uma pessoa que desconhece profundamente o que é um investimento em índice, o que são os ETFs. Então, se você fechar os seus olhos e ouvidos para o que os gurus e papagaios brasileiros estão falando, hoje em dia tem tradução, tem legenda, gente. Vai ver vídeo no YouTube. Não estou falando para acreditar só no Nilson, não. Vai lá no YouTube, procura sobre conteúdo de ETF em inglês. Ativa lá a legenda do YouTube para você ver
né, que o que a gente está falando aqui é muito sério, é muito robusto, é muito antigo, muito mais antigo do que a indústria de fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil, né, e que consegue garantir, a gente tem todos os aposentados japoneses, europeus, americanos como provas vivas de que o investimento em índice funciona. E aí você está acreditando em alguém que está te vendendo um produto com um conflito de interesse e que com um gráfico eu consigo te mostrar que o fundo imobiliário perde para um ETF e que você vai ficar 10, 15, 20 anos investindo em fundo imobiliário para ter uma renda no final, que é o que importa, né? A metade ou um terço do que você teria se você estivesse fazendo o mesmo investimento com os ETFs. Então, se blindem, gente. Se você quer ser contra a manada, para de ficar consumindo conteúdo da manada, entendeu? Para de assistir novela Big Brother, para de assistir canalzinho de a luta diquinha. dos famosos aí, que Luta um dos famosos. famoso chamou pra lutar, né? E aí depois Exatamente. tirou foto dando risada, que conseguiram fazer os milhões deles, e aí Pois gerou entretenimento. Sai dessa, usa o teu tempo para se qualificar, para ter educação, para ganhar mais, para você poder aportar. E não fica perdendo tempo com dica de investimento, com notícia de mercado. Quando você compra ETF, cara, não importa se a Bolsa Americana está na alta histórica ou não está, se o Ibovespa está na alta e não está, né? O Ibovespa está há 16 anos andando de lado e no prejuízo, né? Quando a gente olha ele em dólar. Não caiam nessa de que o Ibovespa está em alta histórica, não está. O Ibovespa está com resultado de menos 41% em dólares. Só você olhar o ETF EWZ, tá? Você acha que os desinfluenciadores, deseducadores, eles distorcem as informações ou a verdade sobre o ETF? Distorce. Já pegou alguém falando isso? Eles distorcem a realidade sobre o mercado brasileiro, de falar que o mercado brasileiro está muito barato, está com PL barato, que o Ibovespa não sei o quê. Cara, primeiro, se eu tenho um ETF que compra empresas com PL barato no mundo inteiro, por que eu vou comprar empresas só brasileiras? Se eu pego um ETF aí que vai fazer o Value Investing, né, vai peneirar ali quais são as empresas que estão com PL baixo, PL 6, PL 7, né? Então, eles querem vender dificuldade, né? Eles querem colocar dificuldade para depois vender a facilidade. E aqui no canal a gente não faz isso. Se você investir no VT, você já vai ter um resultado melhor do que a carteira de grande parte desses influenciadores que investem em fundos imobiliários. Eu te asseguro. Se você investir no VT, você já tem um resultado muito melhor do que boa parte dos caras que tem plaquinha de 1 milhão de seguidores aqui no YouTube, de 100 mil, porque eles estão te ensinando o que eles aprenderam, né? Não está errado o que eles aprenderam. Só que agora, 4 anos depois, 4 anos tem algo novo, muito melhor do que o que eles estão ensinando há 20 anos. Então tem que se atualizar, né, gente? É difícil dançar outra dança quando você aprende há tanto tempo dançar a mesma dança, né? Pois é. Dançar o tango, esse quer dançar um pagode, não rola, né? Isso aí. Nilson, chegando ao fim desse podcast, eu queria deixar para você mais uma pergunta. Essa pergunta é para você responder não com a cabeça, mas com o coração. Porque a gente recebe muito pautado em dados e quer colocar aí, né, as nossas verdades e às vezes pautada muito no resultado passado ou no que a gente vê ao longo dos anos. Qual seria a sua mensagem para os investidores que estão hesitantes em adotar uma abordagem contra a manada nos ETFs? Cara, só começa. Porque uma vez que você baixa o aplicativo da corretora e abre a conta, você vai ver que é um processo extremamente simples, que leva 1 minuto. É prazeroso. Eu gosto de comprar ETF todo mês, fico contando os dias para chegar o dia 10, que é o dia que eu faço os meus aportes. Dia do aporte. Exatamente. E você vai entender que é para todo mundo, que é muito fácil, aí você vai querer fazer para um sobrinho seu, para um filho, para um neto. Tamanha a facilidade de você investir com ETF. E conforme for passando o tempo ali, 1 ano, 2, 3, você vendo o resultado acontecendo, né? Isso vai ser muito gratificante para você. Que legal, ó. Queria encerrar antes, mas aí tem uma pergunta que sobrou aqui, que ficou em branco, e aí vale a pena falar o óbvio. Eu sou o defensor de fale o óbvio. Investir em ETFs requer um grande capital inicial? Não. O câmbio mínimo são $200 na Avenue, $500 na Nomad ou qualquer valor na Interactive Brokers. Então, basicamente, o que determina o valor mínimo que você vai investir é a corretora que você vai utilizar.
Se você tem uma capacidade de aporte muito pequena, você pode juntar dinheiro 1, 2, 3 meses e fazer os seus aportes, por exemplo, trimestralmente, né? Ou até mesmo uma vez por ano, Thiago. Tem gente que aporta uma vez por ano só, se você está ali na casa dos seus 20 anos, né? É estagiário, tem um salário muito baixo. Você pode aportar 1 ou 2 vezes por ano, conforme você for se desenvolvendo na sua empresa, na sua carreira, e conseguir chegar numa frequência mensal, beleza, mas não se atenha a isso para começar a investir. Que maravilha! Olha só, que podcast sensacional. Queria agradecer, Nilson, sua presença, que foi muito interessante a gente ter esse bate-bola, jogo rápido, das perguntas que mais surgiram nas nossas redes sociais. Fiz questão de trazer e reportar para você. E você que está assistindo também, espero que tenha gostado. É um podcast que praticamente encerra essa série Contra a Manada, faz você ter a certeza que a família investidora está do seu lado, que está aqui para trazer a verdade, para trazer a informação da fonte. Então, faço para você o convite novamente, sem muitas delongas, clica no descrição, nos comentários, que lá vai ter, ou no QR Code aqui, né, na tela, vai aparecer na tela, para você dar continuidade em aprender sobre ETFs através da série Contra a Manada. Nilson, obrigado pela participação. Obrigado. E até a próxima, você que está assistindo aí, até a próxima série, até a próxima série de podcasts. Valeu! Até mais, pessoal. Até tchau.